como o tema é inevitáveis contrastes, e a Bíblia é um livro cheio de contraste. Existem contrastes que são implícitos, você não consegue ver ele assim, precisa de uma meditação mais profunda que você vai encontrar ele, não está explícito, está implícito, você precisa achar. Mas esses dois que nós vamos ler está explícito, está facinho da gente perceber. Os irmãos podem acompanhar comigo? O versículo, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos que mostram esse contraste, né? Versículo 26, diz assim: se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Sua religião é vã, não é para nada. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém, meus irmãos? Aqui é bem claro esse contraste, né? A religião pura e imaculada e aquela religião que não serve para nada. É um contraste muito grande. Os irmãos podem estar se assentando em nome de Jesus. E eu vou estar lendo o versículo 19 até o versículo 25. E os irmãos não estranhem se a mensagem for... Ela fala de um assunto, volta para outro e tal, porque é uma característica do Tiago, do meu irmão de Jesus. Você lê e se você for trabalhar uma mensagem em cima de tudo que está escrito, ele tem um jeito diferente de escrever a carta, né? A sua linha de pensamento, ele fala uma coisa aqui, volta ali, aí ele explica por que aquela coisa. Então, às vezes, volta a falar do mesmo assunto, fica às vezes repetitivo. Então, os irmãos não estranhem, porque é uma característica do próprio Tiago. Se você for ver, nós vamos estar falando hoje sobre, né? 19 vai falar sobre a língua, todo homem seja pronto para ouvir e tal. Você vê que ele inicia falando disso aqui, ele volta a tocar nesse assunto daqui a pouco, no outro capítulo. Ele volta a falar sobre isso novamente. Glória a Deus. Então, ele vai trocando, ele começa num assunto, volta a falar, por exemplo, ele fala em perseverança no capítulo 1, daqui a pouco ele vai falar em perseverança mais na frente e tal. Então, os irmãos não estranhem. Estamos combinados? Nós vamos trabalhar os versículos assim? Como o Tiago expôs? Vamos lá. Então, eu vou ler, e daí eu vou estar trazendo uma mensagem em cima de todo esse contexto aqui. Versículo 19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Título da mensagem: ao crente consciente, a felicidade plena é garantida. Ao crente consciente, a felicidade plena
é garantida. Versículo 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será feliz, bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Deus nos enviou o seu Filho para nos livrar da condenação eterna. Embora no mundo temos que passar aflição, disse Jesus, né? No mundo tereis aflições. Embora no mundo nós temos que passar por aflições, é desejo de Deus que sejamos felizes servindo já aqui na terra. Deus tem o desejo, embora passamos por provações aqui na terra, enquanto até a sua vinda, a sua volta, é desejo de Deus que nós sejamos felizes aqui na terra. É isso que, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e tal, né? Bem-aventurado no que realizar. Então, o crente consciente, a felicidade plena é garantida mesmo. Eu quero conduzir a mensagem hoje, irmãos, em duas partes. No versículo 19, diz assim: sabei isto. Sabei isto. Aí, se nós formos ver o versículo 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Você está vendo Jesus descendo? Para nos salvar? Toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós vamos ver no decorrer da mensagem a boa vontade de Deus. Versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga, palavra da verdade. Para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Então a mensagem eu quero dividir em duas partes. A primeira parte, se ele está dizendo, sabei isto, eu entendo que é de se esperar. Saber isso é de se esperar um posicionamento. Algo tem que acontecer. Saber isso. Ou seja, estejam conscientes. Conscientes do quê? Aí você vai no versículo 17, consciente, né? Versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Então, sendo consciente disso, agora o que nós vamos fazer? Amém? Então, eu quero dividir em duas partes. A primeira parte eu quero tratar com a conscientização da nova natureza gerada pela fé em Cristo. Amém? E na segunda parte eu quero tratar com as atitudes humanas após a conscientização da nova natureza gerada pela fé em Jesus Cristo. E aqui nós vamos trabalhar a questão da língua, porque ele começa falando: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tal. Quando começou o culto, o pastor falou sobre a situação política, né, que a gente está vivendo. E é notório quando a gente assiste aí programas políticos, as autoridades falando sobre política. Então eles falam bastante. E eles falam tanto que eles mesmos se contradizem naquilo que eles falam besteira, se compromete com aquilo que fala. Quem está ouvindo também está com problema, e assim o mundo vem caminhando no aspecto político e no religioso também. No aspecto religioso, nós temos também homens, pregadores. Tudo isso eu estou tirando do contexto, os irmãos vão ver, tá? No aspecto religioso é a mesma coisa. Autoridades eclesiásticas que foram referências para a minha vida durante um tempo, pregadores
teólogos, conhecedores da língua hebraica, grego, teólogos de anel no dedo que conhece homilética, exegese, e todas 20, 30, 40 matéria de teologia, conhecedores profundos, mas que deixaram de pregar o verdadeiro evangelho, infelizmente. Hoje eu não os ouço mais. E aconselho você a fazer o mesmo. Muitos deles. Analisa para ver direitinho se o que ele está pregando não é aquilo que você... Se você está ouvindo uma pregação onde ele mistura o evangelho que ele prega junto com ataques pessoais, dentre eles... Você já viu isso? Muitas vezes não. Quantos e quantos pregadores usam a pregação do evangelho, um púlpito, pregando o evangelho e atacando um outro igual a ele. Eles provavelmente estudaram bastante, mas o livro de Tiago, Carlos de Escanteio, nunca leram, não é possível. Ou se leram, nunca mais leram, deixaram de ler, de meditar e de... Primeira parte da mensagem. Tratando com a conscientização da nova natureza gerada pela fé em Cristo. Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. A velha natureza está corrompida. A alma vivente peca por meio dos 5 sentidos. E eu queria convidar os irmãos para a gente estar abrindo agora em Gênesis, no capítulo 2. Nós precisamos entender o que Tiago está tratando aqui, quando ele fala do tardio para ouvir, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E nós vamos ver, e como diz aqui que segundo a sua vontade, no versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade, nós vamos ouvir a palavra da verdade, a palavra da mentira e a palavra do ser humano. Nós vamos ouvir tudo em Gênesis. E vamos chegar a uma conclusão para a gente estar partindo então para a segunda parte. Nós vamos tomar consciência do que Jesus realmente fez por nós. E o que nós temos que fazer a partir dessa conscientização. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão me acompanhando, estão entendendo? Maravilha. Então, Gênesis, no capítulo 2. Vamos ver o que Deus falou, o que a palavra da verdade falou. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou. A palavra da verdade falou isso. Agora, vamos ver o que a palavra da mentira disse. Isso é discernimento espiritual, para a gente saber quando Satanás está falando. O que o diabo disse? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Palavra da mentira agora. Ora, irmãos, estão comigo? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Satanás é astuto, o diabo é muito astuto. A sabedoria dele é milenar. De todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, pai da mentira. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Foi exatamente assim que Deus disse? Vamos voltar? Olha o que ele vem
dizer para a mulher: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora volta para cá. A pergunta dele. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Está vendo a astúcia do inimigo? E você acha que ele parou de fazer isso? Agora vamos ver. Nós estamos trazendo a consciência, amém? E depois nós vamos ver o que a gente vai fazer depois de estarmos conscientes. O que respondeu a mulher? Agora complicou mais ainda. Isso a gente for aprofundando, nós vamos chegar daqui a pouco na consciência total de quem nós somos, quem nós éramos. E quando não se conhece Jesus, em nome de Jesus. Então vamos lá. O que respondeu a mulher? Aquela que não foi pronta para ouvir, né? E falou do que ouviu conforme o que veio na cabeça, negligentemente. Gênesis 3, versículo 2 e 3, diz assim: respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem tocareis, para que não morrais. É mole? Parece brincadeira, não é? O que Deus falou, o que a serpente veio sugerindo, e agora o que a mulher, que ouviu de qualquer maneira, começou a falar de qualquer jeito que vinha na cabeça. Então nós tomamos consciência de que a palavra da verdade diz uma coisa, o Satanás distorce um pouquinho, e a mulher acrescenta, deixa bem robusto, fala o que quer, o que vem na cabeça. Vamos aprofundar mais um pouco, para a gente tomar consciência? A negligência quanto ao ouvir e falar foi a brecha encontrada pelo diabo para corromper os demais sentidos. Nós temos 5 sentidos. E é através dos 5 sentidos que a nossa alma peca. Então, a negligência quanto ao ouvir e falar foi a brecha encontrada pelo diabo para corromper os demais sentidos do ser humano. Dela, principalmente aqui. Versículo 6. Vendo a mulher, depois que ela estava com a cabeça pronta, né? Depois que ela não foi pronta para ouvir a palavra da verdade, deixou que o Satanás trabalhasse bem na cabeça dela, aí agora ficou fácil. Agora o diabo não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Por si próprio, agora ela vai indo para o inferno. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, paladar, agradável aos olhos, já começou a ficar agradável aos olhos. Não precisa mais do diabo. Viu? Foi se tornando agradável. E desejável para dar entendimento, tomou. Tato, pôs a mão. Deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Não fosse o amor do Pai, nenhuma alma vivente se salvaria. Nascia, vivia um tempo, morria destinado ao inferno. Mas graças a Deus, Tiago 1,18 diz. Pode ver, voltar para Tiago lá 1,18. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Glória a Deus. Agora nós temos a consciência da palavra de verdade. E no versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Jesus desceu, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele criou, não era para ser assim, e não vai ser assim.
Ele envia o Filho, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. A palavra do Senhor não volta atrás de forma alguma. O homem muda, Satanás tenta mudar, mas a palavra dele não muda. Ele envia o seu filho, desce aqui para gerar como que os primeiros frutos do que ele criou. Glória a Deus. Jesus é bom. Segunda atitude. Aliás, primeira atitude, então, agora, nós vamos trabalhar agora com saber isso. Saber isso, tendo essa consciência. Amém? Tivemos uma consciência. Sabendo disso, uma vez que o versículo 17, versículo 18 nos abriu esse entendimento, agora eu vou para o saber disso. Bem isto, meus irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, aqui eu vou destacar 3 atitudes que depois que se tomou a consciência, aceitaram Jesus. Tiago está falando com aquele povo que aceitou Jesus, que estava começando no primeiro século, a igreja do Senhor, e agora ele vem dizer para eles, olha, já que você, sabendo disso, já foi despertada a consciência de vocês, então agora vocês precisam fazer 3 atitudes. Primeira atitude, você tem que ter prontidão. Segunda atitude, você tem que ter, primeira atitude, prontidão, versículo 19 e 20. Todo homem seja pronto. E pronto para 3 coisas que nós vamos ver. Isso na primeira atitude. Tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Primeira atitude. Segunda atitude, vocês precisam ter, Tiago falando para esse povo, receptividade mediante um despojamento. Versículo 21. Pelo que, uma vez que você consegue controlar sua língua, e consegue, tendo essa consciência toda, e você agora consegue dominar a sua língua, né? Controlar. Dominar você não vai conseguir nunca, mas controlar, né? E agora você é tardio para irar contra Deus, você não vai irar contra Deus, né? Agora você vai fazer isso. Pelo quê? Pelo quê? Despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Há uma alerta do Tiago dizendo, precisa haver, uma vez que vocês tomaram consciência disso, é preciso que haja em vocês uma receptividade mediante um despojamento. Terceira atitude, versículo 22, praticabilidade. Versículo 22, e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, 3 atitudes nós vamos trabalhar, cada uma delas agora. Antes de tratarmos dessas 3 atitudes, eu quero convidar os irmãos para a gente abrir no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 37, para que possamos compreender melhor para quem o Tiago está enviando essa carta. E quem é esse povo que agora está sendo alertado? Ele está dizendo, agora que vocês tomaram consciência, então agora façam assim. Quem é esse povo? Era um povo que já ouviu a palavra. Ele não está falando com alguém que nunca ouviu a palavra. Está falando com um povo que já teve uma prontidão. Por quê? Ele não está mandando e enviando a carta. No começo nós vimos que ele está enviando uma carta para os dispersos. Quem eram esses dispersos? Vamos ver quem eram esses dispersos? Lembra no capítulo 2, teve a descida do Espírito Santo, eles estavam todos reunidos, e aí aconteceu a primeira pregação expositiva com o apóstolo Pedro. E ele pregou expositivamente ali, falou todo. Quando terminou a pregação, aconteceu isso aqui, ó. Versículo 37.
Ouvindo eles isto o quê? A pregação expositiva do apóstolo Pedro. Afligiram-se em seu coração, tiveram uma prontidão. E perguntaram: que faremos, irmãos? Ouvindo eles isso, afligiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Resposta de Pedro: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles tiveram uma prontidão para ouvir, nasceram de novo e receberam o Espírito Santo. Versículo 39. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, inclusive hoje aqui, em Ferraz de Vasconcelos, nesse momento. Glória a Deus. Versículo 40. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Essa carta foi escrita há mais de 20 séculos, né? Parece que eu peguei ela aqui agora. Ele escreveu ontem essa carta. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo assim. Parece que essa carta eu estou lendo agora assim. Ele escreveu essa carta não faz tempo, não faz 20 séculos. Ele escreveu ontem. E eu estou lendo ela agora, né? No versículo, ainda aí no livro de Atos, no versículo, só para a gente ter uma ideia de para quem ele está mandando essa carta, versículo final, que é o 47. Versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, Tiago está escrevendo para esse povo, porque depois aconteceu aquele rebuliço todo lá e eles foram dispersos. Não é isso? E ele está mandando essa carta falando para esse povo aqui, que agora passaram a pregar o que eles achavam, o que eles pensavam, eles misturavam tudo e começaram a pregar. E eles pregavam. Era tudo mestre, tudo. E vinha na cabeça, eles pregavam. Faziam acepções de pessoas. Mas tinham o Espírito Santo, criam em Jesus, tiveram prontidão para ouvir. E o Tiago está mandando essa carta, enviando essa carta para eles, para tratar com essa questão do ouvir, falar. Atitude, primeira atitude, prontidão. Envia a carta para eles falando em prontidão. Prontidão para ouvir. Para ouvir o quê? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Pronto para ouvir qualquer um falar o que quer. Pronto para ouvir programas do mundo, programas assim, que não tem nada a ver com o evangelho. Programas que falam de desgraça o tempo inteiro. Pronto para ouvir isso. Pronto para ouvir pregações que não têm compromisso com a palavra de Deus. Diz a palavra, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir. Não é para escutar somente a palavra. É isso que Tiago está falando. Todo homem seja pronto para ouvir.
lentidão para falar. Depois de pronto para ouvir, só falar quando tiver certeza de que o que está falando está em concordância com a palavra verdadeira. Lentidão para irar. Aqui tem tudo a ver com autojustificação, desde lá do princípio. Nós falamos lá no princípio sobre a Eva que ouviu mal, falou que não devia, e os dois pecaram, porque ela deu para ele e ele comeu. Só que na hora de prestar contas, vem a autojustificação. Foi a serpente que me enganou. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Estamos falando da ira, amém? Tardio para irar. O homem peca, mas o culpado é Deus. Esse casal começou a autojustificação. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou e blá, blá, blá. E eles têm um casal de filhos. O mais velho chamava-se Caim. O mais novo chamava-se Abel. E os meninos foram crescendo. E eles pegaram a idade onde eles resolveram, a consciência deles, levar uma oferta para o Senhor, uma oferta para o Pai das luzes. A palavra da verdade, vou levar uma oferta. E os dois levaram. Tinha um tipo de trabalho, trabalhava no campo, o outro trabalhava com ovelhas, era pastor. E os dois trouxeram a sua oferta para Deus, não foi isso? Eles trouxeram a oferta para Deus e Deus atentou para a oferta do mais novo, de Abel. A de Caim ele não atentou. Não aceitou. Qual seria uma atitude normal de quem veio trazer uma oferta? Aquele que não foi aceito, seria melhor fazer uma... É o Pai das luzes, é a palavra da verdade. Seria melhor falar, poxa, o que eu fiz de errado? Por que o senhor não aceitou e aceitou o dele e não aceitou o meu? Queria tanto que o senhor aceitasse o meu também. Foi isso que ele fez? Caiu o semblante, ficou magoado, triste. E Deus misericordioso, Deus que é amor, vem até ele. Perguntar por que você está assim? Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer certo, você não vai ser aceito? Faz o certo. O pecado já está dentro de você. Mas quando você precisa dominar sobre ele. Se você fizer o certo, você vai ser aceito. Fica assim não. Diz a palavra que o Caim irou-se fortemente. E o que ele fez? Chamou o irmão, vamos lá para o campo. Matou o irmão. Novamente Deus vem procurar ele. Novamente Deus vem procurar. Deus é bom, misericordioso. Se ele, embora matou o irmão, Deus que é bom, misericordioso, se ele falasse, eu não consegui vencer a minha ira e eu matei meu irmão e agora eu só preciso pedir, o Senhor me perdoe. Deus que é amor e misericordioso, será que não tinha perdoado? Mas ele fez isso. Quando Deus procura pelo irmão dele e fala, onde está teu irmão?
Estava na ponta da língua a autojustificação. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Esse é o problema da ira. Nós pecamos. O homem sem Deus no mundo, ele peca e o culpado é Deus. Por isso que essa atitude de prontidão para ouvir a palavra de Deus, ser lento para falar, só falar aquilo que está de acordo com as Escrituras, com aquilo que o Pai das Luzes, a palavra da verdade, diz que é para ser falado, senão refreia, pisa 2 vezes. E lentidão para se irar. Só que a lentidão para se irar é só para quem consegue ouvir a palavra da verdade e refrear. Porque se não fizer, não vai conseguir se livrar dessa ira. Então, atitude, prontidão para ouvir, para falar, lentidão para falar e lentidão para orar. Segunda atitude, receptividade mediante um despojamento. Versículo 21. Versículo 21 de Atos, capítulo 1, versículo 21. Receptividade mediante um despojamento. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Despojamento. Receptividade mediante esse despojamento. É preciso, Tiago está dizendo, é preciso que você mude de veste. Você agora tem o Espírito Santo, tem a força do Espírito Santo, aceitou Jesus, tem vida eterna, mas agora você precisa tomar uma posição. Você precisa despir do velho homem e deixar, pela palavra da verdade, se tornar o novo homem. Então, pelo que despojando é uma troca. Não dá para colocar remendo. Jesus falou isso, não dá para colocar remendo novo num pano velho. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Há uma troca. Não dá para ser uma nova criatura sendo uma velha criatura. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Amém, meus irmãos? Então, eu quero mostrar algo que aconteceu no Velho Testamento, porque Tiago conhecia todo o Velho Testamento. Conhecia o Velho Testamento. E, por certo, ele se lembrou, eu acredito que uma passagem de um homem que se purificou fazendo essa troca, trocando as vestes. Os irmãos podem abrir comigo? 2 Reis, no capítulo 5. Deus deseja nos restaurar, mas aquilo que é para o homem fazer, Deus não faz. Vamos ver? 2 Reis, capítulo 5. Jesus, no capítulo, em Lucas, no capítulo 4, versículo 27, não precisa abrir aí. Deixa aí em 2 Reis, capítulo 5, que nós vamos ler. Jesus falou sobre esse homem aqui, ó. Em Lucas 4, 27, diz assim, Jesus falando. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E no versículo 28 diz que todos na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira. Vamos ver o que sobre esse Naamã,
que Jesus está falando aqui e vê esse processo de despojamento? Que nós estamos vendo aqui na segunda atitude, uma receptividade mediante um despojamento. Esse homem era um comandante do exército sírio. Só que ele tinha um problema sério. Ele era leproso. E leproso, naquela época, era um problema sério. E ele convivia com essa lepra. E ele tinha uma serva, uma escrava judia, filha de Abraão, na casa dele. E essa serva, um dia, disse: se o meu senhor, para esse comandante, a qual era a serva, fosse falar lá em Israel com o profeta, com a palavra da verdade, se fosse falar com ele lá, ele restauraria o senhor dessa lepra. Naamã pensou, falou: poxa, eu vou, tenho nada a perder, vou lá. Arrumou um jeito, pegou carta do outro rei para poder atravessar, para chegar até Israel e tal, e foi lá. Chegando lá, só que ele foi lá para se livrar da lepra. Lepra é sinônimo de pecado. Ele foi lá, mas ele foi com a sua religiosidade. Ele queria ser curado, queria um milagre, queria a palavra da verdade, mas ele queria, com a religiosidade que ele tinha, com os problemas que ele tinha, desse jeito que ele queria. Então vamos lá, versículo 9. 2 Reis, versículo 9. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Assim, veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eita, nós! Homem importante, a comitiva toda, e é assim que sou eu mesmo. Então, agora é o seguinte: 10. Eliseu, homem de Deus, mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Nem fui atender. Andou aqui e falou: vai lá, fala para ele. E qual a atitude de Naamã? Versículo 11. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. E tem mais. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ser purificado? Quanto problema tem nesse coração, hein? Quanto problema tem nesse coração? Versículo 13. E não poderia eu lavar-me nele e ser purificado? Versículo 12 ainda. E foi embora indignado. Versículo 13. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram. Deus usa qualquer pessoa para pregar o evangelho, viu? Qualquer um. E ele ouviu o evangelho e o servo, né? Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Pelo que, ao pelo que lá do Tiago, pelo que ele desceu, obedeceu, né? E foi despojado de tudo. Ó. Ele despojou de toda aquela porcariada dele que tinha na cabeça, pensamento, aquelas coisas, e pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta. Então ele ouviu a palavra e ele praticou a palavra, conforme a palavra do profeta de Deus, e a sua carne foi restaurada. E se tornou como a pele de um menino e ficou purificado. Quem ouve a palavra é outro papo, né? É outra conversa, né? Deus deseja nos restaurar, mas aquilo que é para o homem fazer, Deus não faz.
Receptividade implica obediência e renúncia. É preciso mergulhar 7 vezes na palavra para depois falar, pregar e ser uma bênção. Versículo 15. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Uma vez que ele despojou de tudo, agora sim, agora dá para pregar o evangelho e ser uma bênção. Se converteu. E começou a pregar aquilo que Deus queria que fosse pregado. Houve um despojamento, uma troca de veste. O coração mudou. Se converteu. Encerrando agora com a terceira atitude, que é a praticabilidade. Versículo 22. E agora eu estou encerrando, irmãos. Terceira atitude, o Tiago pede para esses irmãos. Versículo 22. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece como era. O cara todo sujo, penteado, descabelado, chega no espelho, olha, e depois vai, esquece como é e anda sujo, descabelado. Olhou no espelho, viu que estava ruim, palavra é o espelho, mas não pratica. Não se arruma. Continua do mesmo jeito que estava, sujo, né? Então, a praticabilidade. Sem prática, não há perfeição. Amém? Então, o que o Tiago está dizendo é isso. Se alguém é ouvindo a palavra e não praticante, é semelhante ao homem, né? Ele vê que está sujo, recebe a palavra, ele é religioso, ele até prega a palavra, porque aqui mais para frente ele vai falar de pessoas que já estavam até pregando e falando e tal, mas não eram prontos para ouvir, tardio para irar, não, eles estavam lá e sendo levados pelas circunstâncias, não eram maduros, não cresciam, não praticavam a palavra e continuavam como um bebê na fé o tempo todo, pregando o que vinha na cabeça, né? E então, sem uma prática, não há perfeição, né? Aí no versículo 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade em Cristo Jesus, palavra da verdade, e nela persevera, haja o que houver. Tiago, segundo a história, ele morreu, jogaram ele num precipício lá, e não foi suficiente para ele morrer, diz a história, que mataram ele a paulada. E profeta é assim, né, irmãos? Profeta a gente mata. Profeta te mata tijolada, paulada, joga ele num precipício. E com o Tiago foi assim que fizeram, né? Mas aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, e nela persevera, ele perseverou até o fim. Não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Esse será bem-aventurado no que realizar. Eu encerro aqui com o título: Ao crente consciente, a felicidade plena é garantida. Que Deus abençoe os irmãos. Pode aplaudir o Senhor. Terminamos aqui o primeiro capítulo e vamos partir por segundo numa próxima oportunidade, em nome de Jesus.